Rompendo o silêncio. Nossos especialistas nos explicam como a timidez se desenvolve, mais especificamente em jovens. Já vamos começar. Olá, você de casa que nos acompanha agora. Iremos dar início a mais um episódio do Rompendo o Silêncio, aonde hoje trouxemos um tema para você, né? Um pouco assim... Curioso, né? Curioso de falar, de tratar. Será uma doença, né? O que será a timidez e a fobia social que às vezes a pessoa já começa a despertar ali na infância, na adolescência, e às vezes ninguém está atento. Quem está ao redor não está atento, acha que é normal, que é uma fase. Fica com a gente, porque o tema hoje tá bem interessante, vai te ajudar. Sim, fiquem com a gente. Nós vamos assistir a primeira matéria, então, sobre esse tema e depois voltamos com os especialistas. Até já. Os jovens possuem diversas qualidades e habilidades notáveis que se manifestam em suas vidas. No entanto, alguns deles podem optar por passar despercebidos como uma forma de lidar com sua timidez e evitar serem ridicularizados pelos outros. A timidez é uma característica da personalidade que pode se desenvolver ao longo do tempo, especialmente durante a adolescência, quando os jovens determinam se preferem passar despercebidos ou expressar-se sem medo. É fundamental que os pais estejam atentos aos sinais de timidez, principalmente durante a adolescência, a fim de evitar que seus filhos desenvolvam uma personalidade que possa impedir a construção de uma vida social saudável. Entre as causas da timidez estão os complexos de inferioridade, relacionados à aparência física e a qualquer coisa que faça o jovem sentir-se diferente ou inferior em relação aos amigos. Sentir-se incompreendido pela família e amigos contribui para que ele opte por se isolar, evitando críticas ou comentários negativos. A superproteção dos pais em relação ao jovem também podem gerar preocupações e medos excessivos, fazendo com que ele evite realizar atividades normais e se afaste dos outros por medo de experiências negativas. A imposição de disciplina rigorosa e regras inquebráveis durante o período de desenvolvimento também pode alimentar a timidez, pois o jovem pode se sentir questionado, punido e constantemente julgado. A baixa autoestima, se não for tratada a tempo, pode ser outra razão para que os jovens se tornem tímidos, o que certamente prejudicará seu futuro e sua integração na sociedade. A timidez é um desafio significativo enfrentado pelos jovens e requer um amplo apoio familiar e acompanhamento psicológico adequado para superá-la. E aqui estamos e temos conosco pelo Zoom a Evelyn Paz, que é terapeuta infantil e familiar. Ela já esteve aqui com a gente anteriormente, faz parte já da família Rompendo o Silêncio. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Obrigado por aceitar o convite novamente. Boa tarde, muito obrigada. É um prazer estar aqui mais uma vez com a família Rompendo o Silêncio, compartilhando conhecimento, vivência, experiência. Muito obrigada pelo convite. Sim. Boa tarde, Evelyn. Eu tenho uma perguntinha para você. Boa tarde. O que é timidez? A timidez, ele é um traço comum da personalidade humana, né? Muita gente vê a timidez como uma doença, mas não, ela faz parte, né, da personalidade, ela faz parte do traço humano. Muitas vezes as pessoas observam muito o traço da timidez do processo da infância para a adolescência, né, da pré-adolescência. Então, assim, às vezes ela pode ser manifestada de forma cognitiva, muitas vezes comportamental, somática, a partir do momento que a pessoa ela tem certos comportamentos ali numa troca de vivência, experiência, sensação, ocorre alguns comportamentos diferentes daquilo que, digamos que é incomum para a sociedade. Talvez por isso que seja feita, né, essa observação e dita como doença.
mas não, ela faz parte dentro do processo de desenvolvimento humano. E Evelyn, quais são as possíveis causas da timidez em um adolescente? Olha, sempre no processo, né, da pré-adolescência para adolescência, ocorre muita questão assim da autoestima, o processo dentro de meios do ambiente onde esse adolescente ele está inserido, no processo da família, da socialização, da manifestação cognitiva ali, muitas vezes do processo de trabalho na escola, muitas vezes ele é manifestado dentro de seminários, ou então em grupos, principalmente. Então, a partir do momento que o adolescente ele está ali de uma forma que passa a não estar mais presentes em coisas que antes eram agradáveis, era atrativa para ele. Ele começa a ser manifestado dessa forma, retraindo em falas, em sintomas do corpo, que a gente chama da parte de somatização, né, dentro da psicologia, e principalmente dentro da família. Em algumas questões de interpretação, de sentimento, de trocas de palavras, né, de momentos. Então, ele pode ser manifestado dessa forma também. Ok. Evelyn, e quais são os sintomas mais comuns num adolescente? Olha, quando se ocorre da forma comportamental, envolve muito o retrair, né? O sintoma do retrair, de não estar com determinadas pessoas, em determinados locais, da parte cognitiva, em fala, em expressão da comunicação, da linguagem, em que ele precisa estar ali disposto, né, para manifestar algo que precisa ser do momento. Muitas vezes na forma da família. Então, vamos supor assim que esse adolescente ele está no quarto, chega alguém, ele não sai do quarto para cumprimentar esse familiar ou amigo próximo da família, né? Ou até de si mesmo. Então, quando o adolescente ele passa a ter formas também de, hoje eu tenho que ir tal local. E ele começa a ter dor de cabeça, reclamar de dor no corpo, de cansaço, uma sensação desagradável, é uma forma também dele estar apresentando aquilo que pode estar aparentemente visível nele, né, dentro do processo da timidez. E como a timidez, Evelyn, afeta no cotidiano de um adolescente? Olha, muito em questão de grupo social. Então, vamos supor assim que um adolescente ele está na escola, vamos supor a autoestima, né? Geralmente no processo de mudança ali do corpo, da fala, de escolha de grupo que ele precisa estar inserido, ele começa a ter um certo comportamento, uma certa linguagem, onde muitas vezes assim não é o adequado, ou então um processo de incômodo para ele. A partir do momento quando o adolescente ele manifesta de uma forma muito somática também dentro da família, onde os pais percebem isso, ele coloca numa posição assim de que eu não faço parte desse grupo, porque vamos supor, eu não tenho porte físico adequado, eu não tenho uma fala, uma linguagem, comunicação importante para apresentar tal trabalho, que seja necessário para ter uma adaptação, ou então estar enquadrado em algum momento que seja importante dentro do desenvolvimento dele, como, por exemplo, procura de emprego, ou então escolha na universidade. É como se ele não se sentisse capaz de exercer qualquer função, que para ele às vezes está ali nítido, né? Importante para ele estar executando, mas principalmente nessa parte assim de estar inserido, é o retrair. Então, eles apresentam muito isso no eu não sou bom o suficiente. Então, a gente pode até falar das crenças, né? Os pensamentos dele, onde gera algum incômodo da parte comportamental. A partir do momento, quando esse manifesto acontece, é onde muitas vezes ele se isola mais ainda. Não ali naquele momento, ele pode ser mudado, mas na fase adulta ele pode manifestar de outras coisas quando, né, não é dado a atenção adequada para essa situação. Sim, e os pais detectando isso nos seus adolescentes, o que eles podem fazer e o que eles não devem fazer?
a gente conversa muito aqui na clínica, assim, com os pais, é que os pais eles possam, assim, estar mais atentos e observadores possíveis para esse adolescente. Principalmente dentro de um diálogo, dentro de manifestações assertivas e positivas, né, que sejam agradáveis, não forçá-lo, às vezes, ir a um local que esse adolescente não quer ir, ou estar em um grupo que ele não quer ir, ter certos comportamentos ou escolhas, né, decisões dentro da adolescência, é uma fase onde tem muitas decisões, e que às vezes alguns que passam pelo processo de timidez passam a não estar nessa decisão por conta dessa retraição. Ressaltar questões que sejam agradáveis, né? Pôr um limite de games e jogos que muitas vezes tem, boa parte das pesquisas mostram, né? Essa parte do comportamento da timidez, né? A parte cognitiva, retraição, isolamento. Então, eles entram muito nesse universo de telas e principalmente games. Então, limitar isso para os filhos. E principalmente por postura ali de acolhimento, na observação para o filho, no momento de escuta, quando esse filho quer falar, quando esse adolescente quer falar, eles se sentem muito poucos observados e escutados. E a partir do momento que eu me posiciono diante disso a ele, estou ali por ele se sente mais acolhido nas decisões, nas atitudes, nas escolhas. E, Evelyn, é possível que os pais agravem um caso de timidez no filho para uma fobia social? Sim, é possível sim. A partir do momento que eu começo a forçar o meu filho a algo, né, que eu não desejo, né, ou então assim, que ele também não deseja, esse filho ele começa a cada vez mais estar retraído, cada vez mais estar menos comunicativo, principalmente da parte emocional e da autoestima, ele passa a não querer pertencer para aquela família, pertencer como filho para o pai e para a mãe. Então, quando o pai e a mãe não dá a devida atenção na observação, na escuta, muitas vezes, né? Ah, isso é frescura, isso é fase, isso vai passar. Ah, isso não é nada, é só você chegar lá e falar o que custa, né? Ocorrendo ali um leve forçamento, né? Eu forço ele a estar ali, é um dos principais agravantes. É uma das principais queixas que a gente recebe na clínica dos adolescentes. Ter que fazer algo, estar em algum ambiente que para ele é desagradável, mas por decisão dos pais, ele deveria estar ali. Principalmente, algo comum que eu acredito que seja importante estar aqui falando, no processo da adolescência, quando o adolescente termina o ensino médio, termina a fase escolar e precisa tomar alguma decisão para o futuro. Ou se vai entrar para alguma universidade, então entra ali a interferência do pai, né? Que isso muitas vezes agrava. Olha, filho, eu preciso que você quero, a nossa família quer que você esteja numa universidade tal, cursando tal curso. Mas às vezes o filho nem quer estar na faculdade, né? Nem quer estar no universo universitário. Então, ele acaba que ele muitas vezes faz algo que não é do desejo dele, da vontade dele, né? Para agradar os pais, ou então para respeitar os pais, ocorre aí uma questão sistêmica, né? Da parte da hierarquia. Então, assim, a partir do momento que o pai não dá a escuta, não dá a fala adequada, os limites, e sim a posição, muitas vezes com muita autoridade ou autoritarismo, ocorre uma grave muito forte na vida desse adolescente, que as consequências podem vir, né, na fase adulta. Então, assim, a gente fala muito sobre a qualidade de vida também nesse processo de agravamento que os pais podem causar nos filhos. Então, vamos deixar a dica aí para os pais, né, que estão nos assistindo, a não forçar o seu filho, se ele já falou que não quer algo, não quer ir em tal lugar. Fiquem atentos aos sinais, busque a ajuda de um profissional para que você não venha agravar a situação de timidez do seu filho para uma fobia social e que no futuro ele venha se tornar aquele adulto, né, que quer viver mesmo longe, separado de todos. Então, sim, fica a dica aí para os pais. E, Evelyn, gostaríamos de agradecer a você por mais uma vez ter participado aqui conosco do nosso Rompendo o Silêncio. Muito obrigada, tá bem? Eu quem agradeço pelo convite.
Aqui estamos sempre de portas abertas. Obrigada, principalmente, por trazer esse tema, que é um tema que eu vejo assim que todo dia pode ser um caso de muitas famílias, todo dia aparece aqui para gente, e muitas vezes assim é pouco falado, né? É pouco abordado. E muitos pais, muitas famílias têm a dificuldade de ter acesso a esses conteúdos. Então, assim, muitas vezes o que não é colocado em prática ou na busca dentro da psicoterapia, né, da terapia em si, do tratamento psicológico, mas pode ser mudado, adaptado na realidade das famílias que não estão aqui, né, dentro de um processo. Então, é um tema muito importante que os jovens, os nossos adolescentes, crianças pedem muito para serem escutados ou observados. Então, gratidão mais uma vez pelo convite e por eu estar aqui. Sucesso para você, Evelyn. Até uma próxima, Muito então. obrigada. Tenha uma excelente Até a tarde. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos assistir uma matéria e já voltamos. Os adolescentes estão em uma fase de transição. Não são mais crianças, mas ainda estão aprendendo os papéis sociais. Além disso, eles passam por mudanças físicas e emocionais significativas, o que pode gerar problemas de aceitação da nova imagem corporal e despertar emoções intensas. No entanto, o que acontece quando um filho demonstra um medo irracional e persistente em situações públicas? Especialistas afirmam que esses comportamentos podem ser característicos de uma fobia social, que impede totalmente o contato com outras pessoas devido ao extremo estresse e ansiedade causados. Embora a timidez seja semelhante à fobia social, ela não é tão intensa e não impedem os jovens de se conectarem com pessoas, mesmo que enfrentem dificuldades ao fazê-lo. A fobia social pode ser considerada um tipo de timidez exagerada, em que o cérebro age como se estivesse enfrentando um perigo real. Embora esses casos possam estar relacionados a questões biológicas, comportamentos aprendidos e experiências vivenciadas, é fundamental que os pais acompanhem o jovem e o encaminhem para um terapeuta, a fim de ajudá-lo a enfrentar e superar seus medos. Através de um apoio profissional adequado, o jovem terá a oportunidade de explorar suas dificuldades, aprender estratégias para lidar com a ansiedade social e desenvolver habilidades de comunicação e interação saudáveis. Já voltamos então da nossa matéria e conosco também temos o psicólogo Alberto dos Santos, que irá dar continuidade ao esclarecer melhor sobre esse tema de hoje. Boa tarde, Alberto. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Sara. Boa tarde, Bruna. Um prazer estar aqui, poder compartilhar com vocês um assunto tão importante como a fobia social e a timidez. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Sim. Alberto, eu tenho uma perguntinha. Qual é a diferença entre timidez e a fobia social? Bom, esse é um tema, uma pergunta muito interessante. É muito comum as pessoas confundirem a timidez com a fobia social e existem algumas razões por que isso acontece, porque eles compartilham os mesmos sintomas. Eles têm as mesmas dificuldades de situações sociais, têm os mesmos pensamentos negativos, e eu quero falar aqui de algumas diferenças. Então, primeiro está relacionado à sua parte emocional. Para o tímido, ele vai sentir um desconforto, né, diante de situações sociais, uma inibição. Então, poderia dizer ali que ele tem uma ansiedade branda. Já no fóbico social, ele vai ter uma ansiedade já mais intensa. Uma segunda diferença é que o tímido, ele não vê a situação social como uma ameaça. Então, na hora de interagir, de se comunicar, conversar com as pessoas, é super tranquilo, né? Ele não tem essa ameaça. Já para o fóbico social, ele vê como uma ameaça real, né? É extremamente perigoso interagir, conversar com as pessoas. Nós temos também uma outra diferença, que já que o tímido ele não vê essa ameaça, não tem essa ameaça social, ele consegue
fazer as atividades, atingir os seus objetivos, fazer as tarefas, então ele consegue permanecer nos ambientes sociais, ele consegue permanecer no local, diferente do fóbico social. O fóbico social, ele vê uma necessidade urgente de se retirar do local. Por exemplo, ele vai num comércio, no mercado, quando ele está ali diante das pessoas, com alguns minutos ele vê a ansiedade dele subindo, e o que ele quer? Ele quer sair do local rapidamente. Ou, por exemplo, fazer uma apresentação na escola ou na faculdade, ele tem a apresentação 30 minutos. Só que ele fala 3 minutos, toda a apresentação, porque ele quer sair daquela exposição. E, por último, uma diferença está relacionada ao convívio social. Então, para o tímido, não tem muito prejuízo, né? Ou sem prejuízo, ou com poucos prejuízos. Já o fóbico social, nós vamos ter aí grandes prejuízos nas áreas importantes da vida dele, como, por exemplo, na vida profissional, dificuldade de arrumar um trabalho, entrar no mercado de trabalho, dificuldade de desenvolver relacionamentos amorosos, de fazer amigo, sexta-feira, sábado, domingo, final de semana, ele não sai, né? Não tem amigos, ele tem esse desejo de para alguma balada, algum barzinho, mas ele tem essa dificuldade. Então, vai atingir alguma área da pessoa. Ok, entendi. E as causas da fobia social são as mesmas da timidez? Você falou algumas diferenças. Sara e Bruna, podemos dizer que são as mesmas causas. Para a pessoa desenvolver uma fobia social, uma timidez, não há uma única causa. Então, é uma combinação de vários fatores para que isso ocorra. E eu costumo dividir esses fatores em 3 categorias para facilitar aqui a nossa didática. Então, primeiro, a genética. Quando eu falo da genética, não quer dizer que a pessoa herda a doença. Então, ela herda uma vulnerabilidade. Nós temos a segunda, que é o ambiente social, e aí temos o desenvolvimento na infância, maus tratos, traumas, bullying, abusos, e por aí vai. E a terceira categoria está relacionada à nossa personalidade, ao nosso temperamento. Mas, então, já que são as mesmas causas, mas, Alberto, e por que algumas pessoas, então, desenvolvem fobia social e outras timidez? Então, fizeram uma pesquisa com uma certa população, que pessoas que passaram por crises, terremotos, calamidades, desastre, e aí a pergunta era o seguinte: por que algumas pessoas desenvolvem transtornos psicológicos e outras não, mesmo passando pelas mesmas situações? E aí a resposta foi devido aos traços de personalidade. Então, nós temos aí traços de personalidade são mais propensos a pessoa a desenvolver alguns transtornos, como também timidez e fobia social. Traços de baixa autoestima, a pessoa é muito insegura, sensibilidade à crítica, perfeccionismo, sentimento de inferioridade. E a gente vê isso no dia a dia, porque assim, a pessoa tem 4 irmãos, só que só ela que tem problema da fobia social. Então, se a gente colocar, aqui um outro exemplo, colocar uma pessoa, um adolescente na escola, várias pessoas sofrem bullying, tem ali o tira-sarro ali dos amigos, mas por que alguns sabem lidar com isso, né, ressignificam essa situação, e outros desenvolvem, né, uma fobia social, uma timidez? Assim. Alberto, quais são os sintomas mais comuns da fobia social? Bom, eu vou citar aqui alguns sintomas da fobia social. Então, o primeiro
relacionado à ansiedade, né? O fóbico social ele tem uma ansiedade intensa de situações sociais. Então, isso pode acontecer, a pessoa pode ter ansiedade somente com uma pessoa, ou pode ter ansiedade com um grupo de pessoas, ou pode ter ansiedade, por exemplo, em um local público. E essa ansiedade, Sara e Bruna, vem acompanhada de sintomas físicos. O coração começa a acelerar, boca seca, falta de ar, a pessoa começa a transpirar muito, tensão muscular, mandíbula fica rígida, tensão nas costas. Segundo sintomas, a pessoa evita situações sociais ou suporta com muita ansiedade. Então, ela vai fazer uma apresentação na escola ou na faculdade. Ela procura evitar de todas as maneiras. Não vou fazer, vou dar um jeito, vou faltar na escola. O terceiro sintomas é onde a pessoa tem ansiedade e evitação, só que essa ansiedade e evitação tem que causar sofrimento, tem que causar prejuízo nas áreas importantes da pessoa. A pessoa pode ter prejuízo em uma área da vida dela ou pode ter prejuízo em várias áreas. Então, já tive casos da pessoa não passar mais de 10 dias no trabalho. Então, todos os meses a pessoa está procurando trabalho, porque a ansiedade é muito grande nesses ambientes, no ambiente social. E um quarto sintoma, que diferencia um pouco de outros transtornos, que é o pensamento, está ligado à parte da cognição, ligado aos pensamentos negativos, porque a ansiedade transtorno de ansiedade, a pessoa também pode ter, pânico, evitação, sofrimento, prejuízo, mas o fóbico social, quando ele vai interagir, conversar com as pessoas, ele vai pensar que as pessoas estão avaliando ele. Tem um medo do julgamento. Eu vou no mercado, será que eu vou passar vergonha, humilhação? Então, o pensamento negativo vai girar em torno dessa avaliação negativa. E o fóbico, ele não quer passar isso, né? Vergonha, não quer ser humilhado. E, Roberto, quais são os tratamentos disponíveis para a timidez e a fobia social? Bom, existem alguns tratamentos comuns que as pessoas procuram, né? Os fóbicos sociais, tímido. E, na verdade, nós temos diversos tratamentos, e eu vou citar aqui alguns comuns que as pessoas procuram. A primeira delas é a hipnose. A pessoa quer fazer um tratamento com hipnose, tem que procurar um hipnoterapeuta. Também temos as terapias alternativas, como, por exemplo, massagem, florais, reiki, tem diversos. Também temos tratamento, pessoas procuram fazer yoga. Então, geralmente, a pessoa quer aliviar a sua ansiedade, reduzir, então procuram também esse tipo de prática. Temos também fitoterápicos, pessoas que não querem tomar medicamentos psiquiátricos, e aí faz essa opção por um tratamento mais natural, tomam medicação natural, como passiflora, valeriana, cava. Temos também um outro tratamento muito comum, que as pessoas também utilizam, é a medicação, os remédios psiquiátricos. Aí tem que fazer uma consulta com o psiquiatra. E, por último, nós temos a psicoterapia. Então, estudos mostram que a pessoa, o fóbico social, quando se submete à psicoterapia com técnicas cognitivas, eles têm ótimos resultados, eles começam a reduzir a sua ansiedade, não só para fobia social, mas também para fobias de forma geral, para ansiedade, depressão. Então,
Essa técnica ela é muito eficiente, Sara e Bruno, porque trabalha dois elementos importantes, né, do ser humano, que é o pensamento e o comportamento. Então, para a fobia social, né, eu falei 5, e para a timidez seria, na verdade, a psicoterapia. Só que eu quero colocar aqui um parênteses, né, não puxar a sardinha para o meu lado, mas o tratamento principal para a fobia social e timidez é a psicoterapia, né? E eu tenho algumas razões por que eu falo isso, né? Porque as outras tratamentos seria como forma de auxiliar, porque somente na terapia que você consegue desenvolver a sua autoconfiança, consegue trabalhar suas habilidades sociais, consegue. Então, a psicoterapia ela é excelente para a gente trabalhar esse tipo de transtorno. Alberto, muitíssimo obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente, por ter feito tempo e ter atendido o nosso convite. Muito obrigada. Isso, eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada. Até a próxima, então. Sucesso para você. E para finalizar o tema de hoje, também temos pelo Zoom a Natália Bicelli, psicóloga de saúde pública. Seja bem-vinda, Natália. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde, Natália, tudo bem? Natália, a timidez, podemos dizer que é algo temporário ou não? Então, na verdade, a timidez, ela pode ser temporária em alguns casos, mas ela também pode não ser, né? Na verdade, o que acontece? A timidez, ela pode ficar restrita, por exemplo, à infância ou a alguma fase da vida. Porém, com a experiência, com o amadurecimento, a pessoa ela pode ir desenvolvendo um pouco mais de segurança, perdendo um pouco do medo, né, de exposição. Mas isso vai depender muito de cada caso, né? Tem pessoas que não, que elas vão continuar tímidas por muito tempo da vida dela, porque às vezes o contexto, né, não contribui. Então, pode ser temporária para algumas pessoas, mas para outras não, né? Vai depender, assim, se a pessoa procurar uma ajuda, né, psicológica, se for o caso, se os pais auxiliarem, se a pessoa tiver uma disposição, assim, de tentar melhorar alguns aspectos. Então, assim, vai depender de cada caso. E, Natália, medo de falar em público está relacionado à timidez ou à fobia social? Então, o medo de falar em público, ele é presente nos dois casos, porque, na verdade, o medo de falar em público é comum a várias pessoas, até pessoas que não são tímidas, elas têm esse receio de falar em público, né, porque é um momento que, assim, toda a atenção está em você, tá todo mundo te olhando, você se sente observado. Mas, o que acontece? A timidez e a fobia social, elas têm em comum, né, esse medo de ser mal visto, de ser mal avaliado, né? Só que na fobia social ela vai ser mais intensa, porque a fobia social é um transtorno de ansiedade. A timidez é um traço, né, de personalidade que ela pode ser, vamos dizer assim, controlada. Dá para você viver bem com a sua timidez desde que você controle ela. Agora, a fobia social, não. Então, esse medo de falar em público está presente nos dois, tanto em um quanto em outro. Natália, quais são os mitos da timidez? Bom, os principais mitos, assim, o primeiro é que a pessoa tímida, né, muitas vezes ela é vista como alguém antipático, uma pessoa muito, que não gosta de interagir com os outros, tem esse mal entendido, né? Porque a pessoa tímida, na verdade, ela tem aquela insegurança de se relacionar com as pessoas, ela tem um medo muito grande do que vão pensar, do que vão falar dela. Então, às vezes, ela prefere ficar mais quietinha ali no canto dela. E a gente vive, assim, numa cultura, nossa cultura valoriza muito, assim, você ser simpático, você falar com todo mundo, você sorrir para todo mundo. E as pessoas, quando elas são tímidas, elas, né, ficam assim
não são muito bem vistos, porque parece que é uma pessoa chata, uma pessoa que não gosta de se enturmar. Mas muitas vezes é o jeito dela, é mais uma insegurança, né? Ela é assim porque ela tem um medo de ser mal compreendida, de alguém não gostar do que ela falou, de passar por algum constrangimento, né? E um outro mito, que na verdade também é um mal entendido, é a questão da diferença entre a pessoa que é tímida e a pessoa que é introvertida. A pessoa que é introvertida, ela tem uma preferência por fazer atividades assim mais solitárias. Então a pessoa, ela não gosta de ficar em multidões, de ficar perto de muita gente, de festas, ela prefere fazer coisas sozinhas, mas é uma preferência, né? E a pessoa tímida, ela deixa de fazer isso, ela fica mais sozinha, ela fica mais solitária por insegurança, né? Então tem essa diferença. Às vezes as pessoas se confundem, acham que tal pessoa é tímida. Não, às vezes ela é introvertida, ela gosta. Ela não tem nenhuma insegurança com isso, ela só gosta de ficar mais quieta, mais na dela, ela tem a vida social dela tranquilamente, mas às vezes ela prefere ficar sozinha. Entendeu? Então, os dois mitos, assim, hoje que eu enxergo são esses. Ok. Natália, quais são as estratégias eficazes para lidar com a timidez? Quais seriam? As estratégias, se a pessoa tem uma timidez muito intensa, ela precisa procurar ajuda psicológica, né? Então, não tem assim, vamos dizer, um atalho, algo assim que vai resolver a timidez dela, se for uma timidez muito intensa. Mas, assim, o que pode ajudar? Primeiro de tudo é entender a raiz da timidez, por que que ela é uma pessoa tímida, né? De onde vem essa timidez? Quais são, assim, as inseguranças que ela tem, os padrões, esquemas emocionais dela, os pensamentos mais comuns, porque pessoas tímidas, muitas vezes elas têm pensamentos, assim, de, se eu for falar com tal pessoa, se eu chegar até tal pessoa, eu não vou saber falar, eu não sei falar direito, eu sou estranho. Ela tem esses tipos de pensamento e isso tem uma origem, né? Então, primeiro é entender o que é que está acontecendo e de onde vem isso, né? É, tomar cuidado com esses pensamentos, né? Que muitas vezes as pessoas têm, de assim, como eu falei, eu sou estranho, eu sou esquisito, as pessoas não vão gostar de mim. Muitas vezes a gente pensa, não só pessoas tímidas, mas as pessoas no geral, elas têm crenças sobre si mesmas e elas acreditam, e elas dão um valor, um peso muito grande, e muitas vezes não questionam, né? Então, assim, é uma questão de você avaliar, né, se realmente é isso que você está pensando, ver se, porque muitas vezes é a visão que você tem de você mesmo, que é o resultado da sua história de vida, mas pode ser que outra pessoa não pense isso de você, né? E o terceiro, acho que a terceira estratégia, assim, mais importante é a exposição gradual, que isso é feito em terapia, né? Porque é feito de uma maneira controlada. Então, assim, a pessoa, ela vai se expondo a situações que ela tem medo, então, situações sociais que ela teme, só que ela faz isso com acompanhamento psicológico, né? E aí, com o tempo, ela vai lidando ali com aquele desconforto, aprendendo a manejar aquele desconforto e desenvolvendo as habilidades para lidar. Não tem como uma pessoa lidar melhor com a timidez sem se expor às situações que causam esse medo nela, né? Então, em algum momento, ela precisa estar ali numa, sei lá, numa festa ou numa entrevista de trabalho, em algum momento ela vai precisar se expor a isso. Então, assim, essa exposição, mesmo com medo, mesmo com todas as suas inseguranças, é muito importante, né? Isso é uma coisa assim que não tem como fugir. Natália, e como seria se a pessoa ela estivesse, por exemplo, num lugar, né, num lugar, como você mesmo citou, da cultura, com a língua dela é completamente diferente do que a linguagem daquelas pessoas. O idioma seria o idioma, a palavra. Como que ela poderia se enturmar nesse grupo? Não ficar retraída, assim, num canto, mais reservada. Por mais que ela quer se envolver naquele grupo de pessoas, ela não consegue se comunicar por conta do idioma. E ela se sente segura, né? É. Isso traz uma insegurança. É possível?
Sim, é mais difícil ainda, porque se a pessoa, acho que no país dela ela já é tímida, no outro ela fica mais tímida ainda por conta, né, essa barreira, assim, do idioma. Mas eu acredito que começando com as pessoas que falam o mesmo idioma que ela, então, em outros países, assim, né, tem, assim, a comunidade das pessoas que vieram do mesmo país, então, começar a partir, né, dessas pessoas que não vão ter esse problema do idioma, e ganhando, sabe? E se encorajando e ganhando uma segurança para a partir disso, e desenvolvendo o idioma, a partir disso, dar mais um passo, né? Que é conversar, que é interagir com as pessoas do idioma do país que ela está. Então, começando por aí, né? Porque se começar assim, tentando, até pode, né? Tem pessoas que às vezes não vão conseguir ter contato com pessoas do mesmo país e aí elas precisam falar diretamente com as pessoas do país que ela tá. É mais difícil, né? Mas é possível também. Só que, assim, para ser mais fácil, seria começando por aí, por alguém da comunidade ali do país que ela veio, né? E Natália, você teria alguma dica para poder deixar para as pessoas que nos acompanham nesse instante e ela se identificou com esse tema, né? E em algum dos sintomas que foram falados, ela notou que ela tem a timidez e algumas outras até a fobia social. Você teria uma dica para deixar para elas? Então, quando a gente fala desses temas, a gente precisa prestar atenção em 3 pontos, né? A intensidade dos sintomas, a frequência e o prejuízo que isso causa, né? Ficar atento a esses 3 pontos. Por quê? Intensidade. Porque muitas vezes a pessoa, ela sente, vamos dizer assim, um desconforto de alguma situação social, mas dá para lidar com aquilo. Mas uma intensidade, assim, muito grande, aquela pessoa que chega a passar mal, chega assim, não sentir, ter mesmo uma crise de ansiedade, isso já é um alerta, né? Segundo ponto que eu falei é a frequência. Essa timidez, ela se restringe a algumas situações específicas, né? Então, por exemplo, só falar em público, ou só falar com pessoas novas, ou qualquer tipo de situação social, né? E o prejuízo, que é vamos dizer, o prejuízo que isso causa na vida da pessoa. Se isso atrapalha na vida pessoal, no trabalho, nos relacionamentos, causa um grande problema, também já é um sinal. Se esses 3 elementos, assim, estiverem presentes, se for algo frequente, muito intenso e causar um prejuízo muito grande, essa pessoa precisa procurar ajuda psicológica, né? Ela precisa procurar por terapia e existe o tratamento para isso. Então, né, precisa procurar. Se é algo que a pessoa consegue lidar, muitas vezes a pessoa, né, às vezes quando a criança é tímida, mas aí depois com o tempo, naturalmente vai se soltando, tudo bem, mas se é algo que está causando, que tem esses 3 pontos, está causando um grande problema, aí ela precisaria procurar ajuda. E essa pessoa não está sozinha, né? Tem muita gente que é assim. As maneiras para essa pessoa se Então, ajudar, né? Então, não ignore os sinais, esteja atentos aos sintomas, né? E Busque ajuda, né? busque ajuda. Natália, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Esperamos eu que agradeço. tê-la no próximo episódio. Obrigada. Tchau, tchau. Sim, acompanha com a gente um testemunho e já voltamos. Bom, na minha infância, nós tivemos muitas dificuldades, porque nós perdemos meu pai eu tinha 3 anos e a minha irmã 1 ano de idade. Então a minha mãe passou por problema financeiro, muita insegurança. Nós morávamos no estado de São Paulo, viemos para Minas Gerais. A gente nunca passou fome, mas a gente passava vontade de comer as coisas. Eu era uma menina muito triste, né? Minha mãe precisou de me levar no psicóloga. Toda reunião que tinha em casa, eu me fechava, eu não participava. Eu via às vezes as pessoas, as crianças com os pais, a mãe e o pai, porque a criança tem muito isso, né? De imaginar um passeio, de imaginar o dia dos pais na escola, de imaginar o presente. Então, e eu não tinha nada disso. A minha mãe era católica e nós sempre fomos praticantes. Nós íamos aos domingos à missa
E eu sempre tive muita fé, mas não só em Deus. Como na Igreja Católica, a gente tinha fé também nos santos, nas imagens. A gente fica muito acomodado, né? Porque você às vezes crê, né? Acredita e tem uma fé ali durante tanto tempo e a sua vida às vezes não muda e você às vezes não consegue enxergar, né? Que tem alguma coisa errada. Eu parei de estudar no terceiro colegial e eu comecei a trabalhar, porque na época não tinha tanta facilidade para poder estar entrando na universidade. E após eu começar a trabalhar, eu queria fazer faculdade, mas o curso que eu podia pagar, ele tinha aula aos sábados e eu tinha que trabalhar aos sábados. Então eu não consegui fazer na época a faculdade. E aí logo em seguida eu conheci meu esposo. Eu cheguei na igreja devido a um relacionamento que eu tive anterior, que me deu muito desgosto, né? E um sofrimento muito grande. E aí eu já conhecia a igreja através que eu trabalhava com vendas, então eu ia dormir nos hotéis e deixava a televisão ligada. Sempre eu ouvia os pastores falando, conversando, né, e pregando. Eu achava aquilo muito interessante, gostava da palavra. Então, e a primeira vez que eu entrei na igreja, eu vi que aquilo ali era de Deus. Que Deus falou comigo que buscar em primeiro lugar o reino do céu e tudo será acrescentado na sua vida. Então, após eu estar na igreja já há 6 meses, o pastor pregou que era para fazer um voto e escrevesse aquilo que o seu sonho, o que você queria que na sua vida, né? Eu peguei aquela tabinha e escrevi que eu queria um lar para mim, queria uma pessoa para mim, queria uma família, né? Antes do Espírito Santo, eu era uma pessoa muito nervosa, não aceitava desaforo, eu era até agressiva, muitas das vezes. E então, depois do Espírito Santo, eu mudei muito, né? Eu tenho autocontrole, porque eu não tinha autocontrole. Então, foi aonde eu vi a necessidade de buscar com muita intensidade. E, na época, o Bispo Macedo realizou um simpósio. Eu tinha certeza, aquela certeza dentro de mim que seria aquele dia, porque eu havia realmente me entregado, eu havia feito um propósito de jejum, feito um propósito de oração. Então, eu me lembro bem que naquela reunião, eu escolhi a roupa, eu me arrumei, né, como se fosse assim, o meu casamento. Essa reunião foi num dia de domingo, de manhã, e a hora que eu vi, eu estava numa alegria muito grande, apesar de estar com tanto de problema que eu estava ao redor de mim, mas naquele dia, apesar desse tanto de problema que eu estava passando, eu fiquei numa alegria tremenda e eu sabia certeza que eu ia sair de todos aqueles problemas. Eu saí com muita felicidade, né? Interior, uma paz, uma alegria, uma certeza, né? A certeza que eu precisava, que Deus era comigo. E agora, depois que eu recebi o Espírito Santo, eu mudei completamente, né? Eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, mesmo na dificuldade. Antes do Espírito Santo, as palavras que eram dirigidas a você, você rebate. Você vai para cima, te ofende, te agride, você fica uma fera, né? E quando você tem o Espírito Santo, não atinge a gente. O Espírito Santo é tudo na minha vida, né? Ele é mais importante do que o ar que eu respiro, porque não tem nada maior, mais valioso, né? Não tem bens materiais, não tem ninguém nesse mundo que é mais precioso do que o Espírito Santo. O Espírito Santo, todos os problemas que eu tenho, me socorro a Ele. Eu não tenho nenhum outro amor na minha vida a não ser o Espírito Santo. Eu reconheço que Ele é o causador das minhas todas as alegrias, de toda a minha esperança, de todo o meu amor, é o Espírito Santo. Tenho 2 filhos, meus meninos estudam na melhor escola da cidade,
A Bruna tem um carro dela importado, eu tenho minha caminhonete, eu tenho uma casa que é uma boutique de carne na cidade, eu tenho uma fazenda que é um lugar onde eu arrendo para mim mexer com meus gados, tenho os gados para mim abastecer essa boutique de carne. E hoje, com o Espírito Santo, eu sou um homem feliz e completo. Que belíssimo testemunhos, né? Acabamos de assistir. Lindo. E essa é a atuação do Espírito Santo. Quando ele entra, tudo é removido. Tudo. Né? É o poder de Deus dentro da pessoa. O Senhor Jesus deixou isso para a gente, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É o que o testemunho falou. Né? Tudo mudou. Ela passou a ter equilíbrio, ela passou a ter amor. É o poder de Deus. Então, neste exato momento, nós gostaríamos de convidar vocês que estão nos assistindo, que se encaixou nessa programação, falou contigo, né? Não é uma coisa que você quer, mas é uma coisa que você está vivendo hoje. É esse problema da timidez, é esse problema da fobia social. Você não quer ser assim, você quer ser uma pessoa normal. E, de repente, você já buscou ajuda, né? Um psicólogo, e ainda você não teve sucesso, você não teve êxito. Nós vamos convidar você agora para participar deste momento da oração com a gente. Abra o coração e deixa Deus falar com você, deixa Deus tocar, deixa esse poder entrar dentro de você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nesse instante pedimos ao Senhor, meu Pai, que visite essa pessoa que nos acompanha, meu Deus, talvez dentro da sua casa, sem ninguém, meu Pai, ou até mesmo trancado num quarto escuro. Meu Deus, essa pessoa, ela não tem prazer, meu Pai, em ver a luz do dia, em até mesmo conviver, meu Pai, com sua família durante os dias. Espírito Santo, é por essa pessoa que eu te peço, que os teus anjos, meu Deus, venham fazer aquilo que ninguém é capaz de fazer, meu Deus, nenhum tratamento, nenhum medicamento, meu Pai, é capaz de tirar, meu Pai, a dor da alma, a dor que essa pessoa sente, meu Deus. Ela mesma não sabe se expressar, se explicar, meu Pai, mas o Senhor, meu Deus, nós sabemos que o Senhor tem esse poder, meu Pai, com o espírito de poder, que é o Espírito Santo, meu Deus, de mudar uma história, de transformar, meu Pai, de fazer tudo novo. Meu Deus, confiamos em Ti para fazer o trabalho agora nesse instante, meu Deus, na vida dessas pessoas e também na vida de todos que nos acompanham, meu Pai. Talvez é esses pais que têm, meu Pai, acompanhado seus filhos, meu Pai, nesse processo de timidez, de fobia social. Ó, meu Pai, dá força para eles, meu Deus, dá sabedoria. Abre-lhe os caminhos, meu Deus, para que eles venham fazer de fato que irão trazer resultado para os seus filhos. Meu Deus, entregamos a vida de todos que nos acompanham nesse instante em Tuas mãos, meu Deus, e dê força para que eles venham mudar a história de suas vidas. É o que pedimos ao Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Chegamos ao fim de mais um episódio do Rompendo o Silêncio. Ficou aí a dica, né? Ficou
os sintomas que os psicólogos falaram, se você se identificou com algum deles, se você talvez já tentou dos tratamentos também que foram citados pelos psicólogos aqui no programa e você não obteve êxito, como a Bruna falou aqui no fim agora. O Espírito Santo, ele tem esse poder, ele é capaz de fazer aquilo que por anos você tem tentado resolver e até hoje você não conseguiu. Vamos deixar o nosso endereço aí na sua tela, o nosso número de telefone também vai aparecer aí na sua tela. E temos reuniões todos os dias da semana, temos as reuniões no domingo também, no português, no segundo andar, às 9 da manhã. No terceiro andar, a reunião começa 9h30, o idioma em espanhol, e temos também o idioma do inglês no primeiro andar. Fique à vontade para você atender na língua que mais você se sinta à vontade, tá bem? Ficamos por aqui, então, até o próximo, foi um prazer. Nos vemos, então, no próximo episódio. Tchau, tchau. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, hoje e sempre onde for. Nome bom, doce a fé.